Bom dia! Olá, bem-vindos ao Bom Dia Mourão. Hoje vamos conversar sobre a reestruturação do Rio Grande do Sul, que sofreu sérios prejuízos humano e econômico com a tragédia recentemente ocorrida no estado. O senador Hamilton Mourão está acompanhando isso de perto e vamos conversar com ele porque ele agora, inclusive, intensificou mais a sua participação nos assuntos do estado do Rio Grande do Sul. Senador, o que o senhor nos conta desse novo momento do Rio Grande do Sul, dessas ações que estão sendo desenvolvidas para a reestruturação do Estado, sobre todos os sentidos? Olha, Elane, já que é bom dia... Bom dia! Melhor assim, né? Pra gente ficar mais descontraído, marca, né? Ficar mais descontraído. Né? Bom, eu acho que o grande problema hoje que o Estado está enfrentando, né, está ligado a uma das principais atividades econômicas do Estado, se não é a maior, né, é a segunda, que é o nosso agronegócio. O agronegócio gaúcho vinha de uma série de secas que foram enfrentadas aí ao longo dos últimos 4 anos, com perdas e deixando os nossos produtores com dívidas. Nesse momento surge essa chuvarada toda, né, que dificulta e impede a colheita em vários lugares, né, destrói parcela das nossas plantações, equipamentos, máquinas, as residências, né, e, consequentemente, o agro precisa, né, de dinheiro na veia. Procuramos o governo federal, a principal representação do agro gaúcho, que é a nossa Farsul, né, colocou na mesa uma proposta clara de 15 anos para o pagamento das dívidas, com 3 anos de carência, com juros de 3%. No entanto, né, o governo emitiu uma medida provisória no dia 31 de julho, né, não atendendo na amplitude os interesses do agronegócio. Isso tem levado a uma série de protestos, né, dos nossos agricultores e pecuaristas, né, e um embate constante aqui dentro do parlamento, no sentido de forçar o governo a rever essa medida provisória, além, obviamente, das emendas corretivas e supressivas que nós estamos colocando, nós, que eu digo, a bancada gaúcha, no sentido de atender os interesses do agronegócio. Então, hoje, eu vejo isso como o calcanhar de Aquiles e que poderá, né, resultar numa perda, né, expressiva do produto interno bruto do Estado e do Brasil. Eu quero lembrar que o Rio Grande do Sul é responsável por 6% do PIB brasileiro. Então, uma quebra no Rio Grande do Sul vai significar uma quebra no Brasil, perda de arrecadação. O governo não está entendendo isso, além, obviamente, da questão da segurança alimentar. Foram mais de 3 milhões de hectares de terras férteis que foram impactadas, né, pelo desastre. O senhor esteve recentemente conversando com a Embrapa. Qual é a preocupação da Embrapa? O que vocês conversaram naquela oportunidade que o senhor esteve? Não, nós fizemos, Elane, nós fizemos uma audiência pública da comissão, né, e a questão chave é o problema da recuperação do solo, que foi deteriorado por essa ação das chuvas e da enxurrada. Então, eu tive lá, por exemplo, na região do Vale do Taquari, propriedades que têm 1 palmo de lama. Então, essa pessoa não vai conseguir plantar agora, então tem que haver essa limpeza do terreno, essa retirada dessa lama. Depois, né, o trabalho no solo, né, com calcário, para que esse solo se regenere. Vamos lembrar que há muito tempo no nosso estado já se usa só o plantio direto, né, que não se ara mais a terra, né, não há mais essa, vamos dizer assim, essa forma da gente plantar, né? Isso foi uma grande evolução tecnológica, né? Uma inovação fantástica, né? que o Brasil criou, né? E, consequentemente, né? Essa turma toda não vai conseguir produzir pelos próximos 2, 3 anos. Né? Então, esse pessoal precisa ter uma previsibilidade, né? Por isso os 3 anos de carência para pagamento da dívida, né? Por isso a necessidade de novos recursos, de linhas de crédito efetiva, porque o governo fala, mas a linha de crédito,
né, no dizer de um colega nosso de bancada, ela é igual uma lua cheia bonita no céu. A gente olha, tá lá, que bonito, mas não consegue alcançar. Não consegue alcançar. E deve estar criando uma preocupação muito grande para o menor produtor, né? Porque o prejuízo é muito grande, como você mencionou, e nada muito palpável a curto prazo, né? Pois é, então aí essa questão da renegociação que foi colocada, esse projeto, o PROPAG, né, que foi votado, né, anteontem aqui no Congresso, né, ele é importante, né, para que esse recurso fique de imediato na mão do Estado do Rio Grande do Sul e o próprio Estado consiga, então, né, atender os interesses dos nossos agricultores. Senador, e a questão voltada para a questão de infraestrutura, voltada para a construção e recuperação de estradas e pontes? Como anda isso? Tem atingido realmente, conseguindo avançar, permitindo maior mobilidade, e que também prejudica o escoamento de produção, o turismo, enfim. É preciso voltar um pouco à vida normal do gaúcho, né, nesse sentido de mobilidade. Pois é, Lani, as pessoas têm que entender, né, a rede de estradas e rodovias que existe no interior do Rio Grande do Sul, né, grande parte dela, né, são estradas de chão batido, né, então, que foram destruídas, né, pontes e pontilhões e bueiros que caíram. Então, existe toda uma série de obras que estão a cargo, que são municipais, são vias municipais. E o município, obviamente, não tem fôlego para enfrentar, né, os custos dessa recuperação. Né? Máquinas que têm que ser utilizadas, né, projetos de engenharia. Né? Tem havido um apoio muito grande do Exército Brasileiro. O Exército lançou várias pontes aí no Rio Grande do Sul, dessas pontes que caíram agora, mais recentemente, na região lá de Lajeado. Né? Com isso, restabeleceu o tráfego ali para o município de Arroio do Meio, que estava praticamente isolado. Né? Mas tem muita coisa a ser feita. E pelo lado federal, né, o governo colocou um recurso expressivo na mão do DENIT, né, na faixa aí de 1,2 bilhão de reais, mas nós vemos uma execução também muito lenta. Né? Para você ter uma ideia, passado 3 meses, pouco mais de 200 milhões foram executados. Né? E a gente sabe que existem necessidades enormes, como lá na região de Nova Petrópolis, como na região da Ponte do Fandango, lá em Cachoeira do Sul, né, e outros pontos do estado que foram atingidos por essa catástrofe. Inclusive, o senhor fez várias articulações para possibilitar a construção de pontes ali entre Nova Pádua e Nova Roma do Sul. Qual a importância dessa obra? Na realidade, essa ponte foi levada pelas águas na enxurrada do ano passado, né, e nós colocamos, né, dentro das emendas de bancada praticamente 5 milhões de reais para a construção dessa nova ponte entre esses dois municípios, que são municípios turísticos, né, que têm uma produção local de uva e de vinho, né, muito grande, e é uma área muito linda para ser visitada, as pessoas, é uma área histórica de ocupação, né, italiana no nosso território, mas, né, agora tivemos uma decisão do nosso ministro da Suprema Corte, o Flávio Dino, né, suspendendo a execução das emendas individuais. Né? Então, me preocupa isso, porque esse recurso vai ficar represado e ele se destina exatamente a atender uma necessidade enorme de uma população que está desassistida. Mais uma vez, uma burocracia vai emperrar o andamento das obras previstas? Na realidade, Elaine, nesse assunto, o que eu vejo é o governo federal agindo por vias canhestras, né, numa dobradinha com a Suprema Corte, no sentido de tentar retomar o controle do orçamento, algo que foi votado dentro do parlamento, que colocou as emendas como impositivas, emendas individuais, de modo que, né, o parlamentar tenha liberdade, né, e não precise ficar atrelado a votar com o governo e fazer um balcão de negócio com o governo para ter as suas emendas pagas, vamos colocar assim. Continuando a falar sobre infraestrutura, tem a questão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que abriu para atendimento em balcões, né,
aquele atendimento básico ali nos balcões das companhias, e gerou uma expectativa enorme com relação ao retorno do funcionamento, né, pleno. De que forma, ou melhor, qual o impacto desse processo todo do aeroporto na economia? Ou melhor, o fato do aeroporto estar tanto tempo parado, tanto tempo sem funcionar, como isso está impactando a economia do Estado? Junto com o impacto que o nosso agronegócio teve, a questão do aeroporto de Porto Alegre, né, se revelou, né, um problema enorme para o Estado, porque uma das nossas principais atividades, né, econômicas é o turismo. E hoje o turista não consegue chegar no Rio Grande do Sul. Né? Essa é a realidade. Nós temos enorme dificuldade, porque hoje o pouso e decolagem das aeronaves é feita a partir da base aérea de Canoas, que tem limitações. Nós temos hoje aí em torno de 10 voos diários, né? Quando nós tínhamos 150, 160 voos diários. Né? E isso, as passagens caríssimas subiram tremendamente, em torno de 50% a mais. Né? Você normalmente pagava numa passagem de ida e volta para o Rio Grande do Sul em torno de R$2.000, hoje está pagando R$3.000, R$3.500, R$4.000. Um absurdo. Né? E com horários, né, terríveis, né, e todo um processo de embarque e desembarque leva bastante tempo. Agora, né, nós estamos aí na expectativa que a partir da segunda quinzena de outubro o aeroporto volte a funcionar com limitações. Eu entendo que, como a pista não estará ainda 100% disponível, apenas parte dela, né, nós poderemos receber mais aeronaves, mas ainda sem termos voos direto para o Rio Grande do Sul, por causa do peso. Consequentemente, todos os voos fazem escala. Hoje, por exemplo, você não tem um voo direto para Brasília, não tem um voo direto para o Rio de Janeiro, né, que havia esses voos antigamente no Rio Grande do Sul. Tudo passa, seja por São Paulo, Guarulhos ou Congonhas, ou Campinas. Né? Então, aumenta o preço da passagem, obviamente, e o tempo, né? E a distância. Você sai de Porto Alegre às 5 da tarde para chegar meia-noite em Brasília. Né? Às vezes até a passagem é para o outro dia. Né? Você é obrigado a dormir na cidade. E muita gente hoje, o que está fazendo? Sai do Rio Grande do Sul para pregar o avião em Santa Catarina. Seja ali Jaguaruna, que fica a 3 horas de distância de Porto Alegre, Chapecó, que é mais perto lá da região norte. Né? Agora, o pessoal da metade norte, ali mais próximo de Passo Fundo, esses não estão sofrendo tanto, porque o aeroporto de Passo Fundo está operando e esses estão em melhores condições para se deslocar. E previsão de retomada? A previsão é essa segunda quinzena de outubro parcialmente, e em dezembro o aeroporto voltaria a funcionar pleno. Mas me preocupa, que eu deixo claro para a nossa população, que as empresas aéreas nesse período, elas alocaram o esforço aéreo, ou seja, as aeronaves, para outras linhas. Então me preocupa que a gente espere, agora que volte tudo como era antes. Né? Não vai voltar, na minha visão, com a rapidez que a gente necessita. Lamentavelmente. Não foi uma boa notícia. Não é, mas eu coloco isso para a nossa população, porque muita gente pode esperar. O aeroporto abriu dia 2 de dezembro, volta tudo como era antes no quartel de Abrantes. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Mas, voltando a falar em municípios, que, se não me engano, no início da conversa nós falamos alguma coisa, mas eu lembrei de perguntá-lo. Como os municípios estão reagindo a questão da área econômica? Porque precisa gerar receitas. Eles estão muito preocupados com isso. O senhor tem estado sempre em alguns municípios? Olha, eu tenho conversado com os mais diversos prefeitos e o problema é um só. As nossas prefeituras, elas dependem, né, obviamente, da sua arrecadação, que é o imposto sobre serviço, né, que se a atividade econômica diminui, o imposto, a arrecadação diminui. E, além disso, o fundo de participação dos municípios, onde parte dele, né, vem da arrecadação do Estado, do ICMS, né, que não está arrecadando. Então, a perda que se espera de arrecadação para o Rio Grande do Sul esse ano é na ordem de 10, 12 bilhões de reais. E o governo tem que compensar isso, como nós fizemos na pandemia. O tão criticado governo de Jair Bolsonaro agiu na pandemia com a rapidez e colocou recurso na mão das pessoas, das empresas, que levou a quê? Vamos lembrar,
Naquele momento, no ano 2000, o prognóstico do FMI era que o país tivesse uma perda de 9% no seu produto interno bruto. Só caiu 4%. E no ano seguinte recuperamos tudo isso. Graças ao quê? Ao esforço e à visão do presidente Bolsonaro. O senhor tem que continuar com o pé no Rio Grande do Sul. Não é um pé, é os dois. Mas, senador, tem uma frase que eu ouço de quando em quando, mas que eu acho que mostra muito o espírito gaúcho, que é o seguinte: o povo gaúcho não se apavora, forceja e levanta a grimpa sem demora. É esse o momento, é dessa forma como o gaúcho está enfrentando essa nova fase do seu estado? Olha, eu vejo sempre dessa forma, Elane, e procuro, transmitir isso a todo momento para a nossa população. Aqueles que nos antecederam enfrentaram dificuldades muito maiores, tendo que desbravar o que era uma região hostil e longínqua do centro do país. O nosso Rio Grande do Sul foi o ponto de encontro entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Então, lutas contínuas foram travadas. A nossa fronteira foi marcada, traçada na base da pata de cavalo, do tilintar das espadas, das esporas, das lanças. Então, isso está no nosso sangue. E, por isso, eu tenho absoluta certeza que o Rio Grande do Sul irá se reerguer. E, obviamente, aí vamos olhar uma coisa que é básica no capitalismo, que o Schumpeter chamava da destruição criativa. Então, nessa destruição, nós temos que criar um Estado melhor, criar atividades econômicas mais resilientes e criar uma capacidade para enfrentar outras tragédias dessa natureza. É na crise que nós nos reinventamos. É na crise que a gente se mostra mais forte. Porque no dia a dia, onde o sol está brilhando, está tudo bonito, é muito fácil. Mas nós, gaúchos, somos de outra cepa e vamos superar isso tudo. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, e conversamos sobre a reestruturação do Rio Grande do Sul, o impacto dessa tragédia na economia, na vida de cada cidadão. Nós vamos continuar no próximo programa, falando sempre sobre o Rio Grande do Sul. Senador, um grande abraço, um abraço a todos e até o próximo programa. Até o próximo aí, gente.